Olá pessoal, meu nome é Lucas, faço parte do grupo PET da UFPB e hoje minha apresentação será sobre speedrun. Nos jogos eletrônicos, speedrun se resume em finalizar um jogo no menor tempo possível. Então, por exemplo, nas speedruns de Super Mario World, você começa a cronometrar a partir do momento que você ganha controle do personagem, aqui na imagem da esquerda, e você para o cronômetro assim que finaliza o último chefe do jogo e aparece na tela a princesa Peach, que faz parte da história do jogo aqui. Também trouxe alguns vídeos aqui para exemplificar um pouco melhor. Aqui, por exemplo, é um vídeo de uma pessoa fazendo uma speedrun de Super Mario World. E você consegue perceber que ela está tentando ser o mais rápida possível enquanto passa pela fase. Aqui eu tenho outro exemplo, só que agora é em outro jogo, é no Mario 64. Nesse jogo aqui, basicamente tem várias fases para você passar, e cada fase tem várias estrelas para você coletar. Então, por exemplo, para você coletar essa estrela dessa fase, você primeiro precisa vir nessa árvore, aí vai aparecer essa coruja, você fala com ela, aí depois você vem aqui, aí você se pendura na coruja, ela vai te levantar, vai ter toda essa animação aqui, aí depois você vai sobrevoar aqui um pouco e vai ter que mirar para cair em cima dessa jaula aqui, ó, e pegar essa estrela. Porém você pode pegar essa mesma estrela de uma forma mais rápida, que seria dessa forma aqui, que ao invés de você pegar a coruja, você simplesmente só vai pulando, só que obviamente é uma movimentação muito mais complicada do que foi mostrada antes. Tá, e as speedruns, elas são divididas em categorias. Então, por exemplo, no Super Mario World existe uma categoria chamada 96 Exit, que nela você precisa passar por todas as fases do jogo. Então aqui, ó, tem que passar por todas essas fases para depois você chegar na última fase e finalizar. Porém, também existe a categoria 11 Exit, que na 11 Exit você pega um caminho alternativo bem mais curto, que ao invés de você passar por mais de 70 fases no jogo, você vai passar por apenas 12. Existem também categorias que são recorrentes em vários jogos, como por exemplo, a categoria N%, ela se refere a você finalizar o jogo utilizando tudo, priorizando por pegar a rota mais curta possível. No 100% você tem que pegar os conteúdos extras do jogo, passar por fases opcionais, pegar colecionáveis. E também tem a categoria Glitchless, que como o nome já está dizendo em inglês, sem glitch. E o que seria glitch? Glitch basicamente é você aproveitar de uma falha do jogo para conseguir alguma vantagem. Eu também trouxe aqui alguns exemplos de glitches que são usados em speedruns. Por exemplo, no Super Mario 64, aquele que eu tinha mostrado anteriormente, existe este pulo aqui. Este pulo ele tem uma propriedade interessante, porque quando os desenvolvedores fizeram, eles não colocaram um limite na velocidade negativa desse pulo. Então, se você encontrar alguma escada assim e tentar ficar pulando de costas, você vai acumular uma velocidade absurdamente grande. Que nem ele faz aqui. E com essa velocidade, você pode atravessar portas que normalmente não teria como você passar. Aqui ele vai fazer novamente esse glitch. Faz várias vezes e vai acumulando a velocidade. Também trouxe um exemplo no Super Mario World, que se você fazer isso aqui que ele vai fazer agora, se você tacar uma bolinha de fogo no inimigo e engolir ele com esse dinossaurinho aqui, que é o Yoshi, você consegue colocar esse item aqui na sua item box. A sua item box é como se fosse itens que você pode utilizar durante a fase. Aí quando você tem esse item aqui, você pode simplesmente completar qualquer fase. Então deixa eu só voltar aqui para ficar mais claro. Aqui ó, na item box ele tem um cogumelo, que é um item normal do jogo. Só que ele vai fazer esse glitch. E agora o item virou esse objeto aqui, que não existe no jogo original.
E se você utilizar ele e pegar em uma fase, você simplesmente vai completar essa fase, como se você tivesse chegado no final dela. Aqui, ó, a fase sendo completada. Também trouxe um exemplo em outro jogo aqui. Dessa vez é o Mega Man X1. Nele, se você utilizar esse tiro, que ele serve para coletar itens aqui, ó. Ele usou esse tiro, que é como se fosse um bumerangue, para pegar esse coração, certo? Aqui, ó. O coração não dá pra ver porque ele tá aqui no canto da tela. Mas enfim, ele usou esse tiro e o coração tá vindo. Porém, assim que ele pega o coração, se ele pular em uma posição específica, o coração meio que se transforma em uma plataforma. Aí acontece isso aqui. E quando ele faz isso, ele consegue pegar essa plataforma e passar por boa parte da fase. Que dá uma vantagem muito boa em relação ao tempo. Tá, e agora eu peguei um jogo mais diferente dos outros. Agora é o Resident Evil 4, que lançou inicialmente no PS2. Aí nessa parte da fase, existe esse trenzinho aqui. A forma normal de você se passar é entrar nesse trem. Aí depois vai ter uma animação de você percorrer por todo esse trilho, que demora bastante tempo. Porém, você pode fazer esse glitch aqui. Se você pular numa posição específica, o Leon, que é o seu personagem aqui, ele vai atravessar, vai atravessar o chão e vai conseguir acessar áreas que normalmente não conseguia. E com isso, ele consegue ganhar bastante tempo. Aqui eu acelerei o vídeo só para não ficar muito longo, mas ele basicamente faz todo o caminho que o carrinho ia fazer, só que acaba sendo mais rápido dessa forma. Tá, então agora que a gente deu uma boa olhada sobre os glitches, a categoria Glitchless, ela não permite você abusar desses tipos de falhas do jogo. Só que tem o seguinte, onde que podemos verificar as speedruns, as categorias, as pessoas que correm? Temos o site chamado speedrun.com. Esse site aqui, o speedrun.com, ele serve para organizar as speedruns. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar por um jogo, tipo Super Mario World. Que ele vai aparecer aqui. E nele a gente pode ver todas as categorias que tem, ver todas as pessoas que fizeram. Aqui, ó, é um joguinho bem popular. Isso aqui é a categoria 96 Exit. A 11 Exit, que eu falei, que é um caminho mais curto. Aí no caso é de 9 minutos, 43 segundos. Também podemos ver as regras, clicando aqui em View Rules. Aí vai ter a regra da categoria, o que não é permitido. E o interessante é que em alguns jogos você consegue perceber que o tempo é muito bem otimizado. E o melhor exemplo disso é no Super Mario Bros. Como você pode perceber, a diferença de tempo é muito pequena entre os top 20 jogadores aqui, por exemplo. A diferença do primeiro colocado para o segundo é de 100 milissegundos. Do segundo para o terceiro já são 50 milissegundos. Então está vendo que é algo bastante concorrido, porque esse jogo já foi muito explorado. As pessoas estudam bastante como que funciona a memória interna do jogo, como que funciona a programação. E com isso eles conseguem formar rotas muito otimizadas com o passar do tempo. Eu não vou entrar em muitos detalhes como que funciona a speedrun em Mario Bros, mas eu vou falar sobre outra categoria que também é bastante otimizada. É a categoria Zero Exit do Super Mario World, que ela dura 41 segundos. Eu vou deixar aqui para vocês verem como que ela funciona. No caso aqui já é o começo do jogo, vou acelerar um pouquinho aqui. E aqui é a primeira fase. Tá, então o que aconteceu aqui é que você da primeira fase já foi direto para os créditos do jogo. Eu vou aqui explicar mais ou menos como que isso aqui funciona. Tá, o seguinte, tá, só para ficar mais fácil de explicar, o nome desse dinossauro verde aqui é Yoshi,
que a gente pode montar em cima dele. E o nome do nosso personagem é o Mario, certo? Só que o que acontece? Quando você tenta pegar uma moeda nessa posição específica, a moeda acaba se transformando nesse inimigo aqui em cima. E como não foi programado para o Yoshi engolir esse inimigo, o código acaba se desviando para um local não esperado. Ele acaba indo para essa região aqui. Essa imagem aqui na direita é uma representação da memória do jogo. E essa parte aqui é o Open Bus, que eu não vou entrar em muitos detalhes. Mas enfim, a partir do momento que você engole esse inimigo, a leitura do código vai para o Open Bus. E a partir de manipulações que fizemos na fase, você consegue manipular o código aqui dentro para que você vá nos créditos. Tá, só que como que a gente vai fazer para manipular a memória? Precisa utilizar multitaps, que multitaps é um tipo de acessório que você conecta no seu Super Nintendo para habilitar mais controles. Porque o Super Nintendo, por padrão, ele possui só 2 entradas para o controle. Então quando você conecta um multitap, uma entrada vai virar 4. Você vai precisar de 2 multitaps, colocar um em cada entrada aqui. Vai precisar de 4 controles, um para você jogar e os outros 3 para ficarem com botões específicos pressionados. Porém, uma coisa que é interessante é que, como pode acabar sendo meio caro você comprar esses acessórios, se você faz uma speedrun nessa categoria em um Super Nintendo, você pode usar um Arduino para simular a alteração da memória feita por esses multitaps. Porém, não é só isso. Você também precisa fazer alguns pulos específicos, como por exemplo, você precisa duplicar esse bloco. Tá vendo que não tem esse bloco aqui, mas assim que você pula e tá com o casco, você consegue fazer um bloco aparecer aqui. Então, você tem que ser bastante preciso para fazer o bloco aparecer aqui no canto. Depois disso, você vai precisar pular exatamente nessa posição aqui, onde eu estou mostrando com o mouse, e segurar para a esquerda. Não pode ser nem um quadradinho para a esquerda nem para a direita, tem que ser exatamente nessa posição. Depois você vai ter que vir aqui e soltar o casco exatamente nessa posição também. Depois você vai pegar o casco de novo e vir aqui nessa posição da direita e chutar o casco para cima. Aí depois disso você só precisa montar no Yoshi e fazer aquele pulo que é mostrado no final. Deixar sem som para ficar melhor. Esse pulo aqui também que eu acabei esquecendo de falar, você também precisa fazer, esse aqui. Assim que começa você precisa pular na 4ª tartaruga para também manipular a memória. Tá, mas então o que eu disse? O duplicamento do bloco, que é preciso. Aí ele pulou numa posição específica ali também. É porque ele está fazendo de uma forma mais rápida. Agora ele soltou o casco na posição certa, andou um pouquinho e largou o casco. Agora ele vai fazer o glitch para conseguir engolir aquele inimigo e conseguir dar o teleporte aqui. Tá, uma coisa interessante que podemos ver aqui é que essa pessoa que está jogando aqui é o Matheus Furtado. Ele atualmente é o recordista mundial nessa categoria de Zero Exit. Podemos até ver aqui no speedrun.com. Aqui ó, categoria Zero Exit. Tá ele aqui com a bandeirinha do Brasil como primeiro. E também aqui na esquerda tem algumas informações. Tá dizendo que teve 8.447 tentativas nessa categoria aqui. Apenas 97 deram certas. Então, com isso aqui você consegue perceber a dificuldade de fazer esse tipo de... executar esse glitch aqui. Não é algo trivial de se fazer. Até por isso que ele fica todo emocionado ali. Tá, agora falando um pouco da GDQ, ou Games Done Quick, que basicamente começou em 2011 como um evento que unia vários speedrunners, onde eles se reuniam e faziam várias speedruns seguidas. Aí em 2012 dá pra ver que é só um quartinho pequeno com algumas pessoas, só que atualmente esse evento cresceu bastante, e você pode comparar com a edição de 2019, que agora eles têm um estúdio muito maior, com muito mais pessoas. O interessante aqui é que esse evento é todo transmitido ao vivo na Twitch, e parte das arrecadações
são transferidas para uma instituição de prevenção de câncer. Tanto que em 2019 eles conseguiram acumular cerca de 3 milhões de dólares para essa fundação. Também existe a BRAT, que a GDQ é o maior evento do mundo relacionado a speedrun, e a BRAT é o maior evento brasileiro relacionado a speedrun, onde eles têm basicamente a mesma ideia de reunir várias pessoas em um mesmo local e fazer várias speedruns em sequência. E eles também têm essa ideia de ficar acumulando dinheiro por alguma causa social, e neste ano eles conseguiram arrecadar cerca de 25 mil reais, que também foram distribuídos para instituições de caridade. E basicamente essa foi a apresentação. Com tudo isso dito, podemos resumir que speedrun é uma forma de aumentar a vida útil de um jogo, porque além de você fazer todo o conteúdo que nele possui, você também pode ficar competindo com outras pessoas para ver quem consegue finalizar no tempo mais rápido. E aqui estão as fontes das informações que eu tirei.